porque eu Pode falar do... começar. Ok. Oi, gente, boa noite. Como a Nath falou, eu me chamo Sara e hoje eu vou moderar a reunião junto com Júlia. Eu sou membro do NEPF e hoje a gente vai fazer uma discussão sobre dois textos, né, que a gente falou no semestre passado. Então, eu e a Ju, a gente vai primeiro dar um panorama dos dois textos para quem já leu relembrar, quem não leu, conhecer agora, e aí depois a gente vai abrir para a discussão de comparação, enfim, dos dois textos. Deixa eu só apresentar aqui a minha tela rapidinho. O primeiro texto que a gente falou sobre, que eu vou dar o panorama aqui, é o Our Contact Literature, A Definition, a Story and Several Theories of Fanfiction, da Abigail Derecho. Foi escrito em 2006 e está no livro The Fanfiction Studies, né? Da Helix and the Boots. The Fanfiction Readers. É isso. The Fanfiction Reader Studies, exatamente. E, basicamente, esse texto é muito legal. Eu amo esse texto, porque eu até disse, Ju, deixa eu falar sobre ele, porque eu usei ele na minha dissertação, então eu quero falar sobre. E é um texto até bem, pelo menos na minha concepção, tranquilo de se ler, né? A gente sabe que fanfiction, ele até então foi estudado como um fenômeno cultural, né, que começou lá nos anos 60 e tudo mais. Só que nesse texto, a direita ela vai se afastar um pouco disso para poder explorar a fanfic enquanto uma prática artística. Ela vai associar junto com a literatura, e principalmente o conceito de literatura arcôntica. Porque geralmente quando a gente estuda fanfiction é mais na área da comunicação, então o estudo de fanfiction enquanto um gênero literário, ele, assim, demorou um pouquinho para começar e ainda está a baby steps, né, a passos lentos, mas esse texto da Direito, ele é bem importante para ver fanfic enquanto uma prática artística literária mesmo, por causa dos conceitos que ela traz. E quando ela faz essa associação de fanfiction como prática artística, ela vai também estudar como literatura arcôntica tem sido uma ferramenta de luta e crítica de minorias, especialmente de mulheres, contra o sistema que lhes oprime. Então, o sistema patriarcal, também ela vai falar no texto sobre literatura arcôntica e raça, então é um conceito bem interessante. Para a gente entender o texto da direita, a gente precisa trazer tópicos como intertextualidade, né, que é uma área de estudo e que eu acho que para quem está dentro de estudos da comunicação e de letras sabe muito sobre intertextualidade. Todos os textos são intertextuais e quando a gente fala aqui de texto, a gente não está falando só de livro, a gente fala sobre filme, sobre série, sobre videogame, qualquer produto cultural que se comunica, né, que tem uma certa comunicação, a gente vai chamar de texto. E todos os textos, eles são intertextuais. O que significa? Que eles possuem conexão com os outros. Então, obviamente, quando você escreve uma fanfic, ela vai ser intertextual porque ela tem uma relação já com o texto-fonte, com outro produto. Mas até mesmo quando um livro é lançado de forma independente, é um livro original, por assim dizer, ele também vai ser intertextual. Filmes também, e por aí vai. É importante eu trazer esse conceito aqui, porque depois a Direito ela vai falar sobre a literatura derivativa e apropriativa, né? Que são categorias de literatura que vão indicar hierarquia e posse. Ela vai dizer que na maioria, desde o começo, fanfiction, ela foi considerada uma espécie de literatura derivativa, certo? Só que esses termos não são bons para a gente levar a fanfic a sério enquanto um objeto de estudo mesmo. Por quê? Porque as palavras derivativa e apropriativas, elas vão indicar hierarquia e poder, elas vão indicar, a primeira, no caso, a derivativa, vai indicar uma inferioridade. Porque se a gente pensa, sei lá, escrevi fanfiction de, não sei, Arcane, certo? A minha fanfiction, ela, como um texto derivativo, é um texto inferior, porque ele está puxando de outro, vai ser visto como cópia. É isso que a palavra derivativo denota. Da mesma forma, a palavra apropriativa vai denotar que eu estou tomando posse, que eu estou roubando certos aspectos do texto-fonte. E como fã, a gente nem precisa estudar, a gente sabe que isso não é verdade, porque fanfictions, elas também criam histórias novas. Então, como é que a gente vai falar sobre a relação de fanfiction com outros textos, mas ao mesmo tempo respeitando o processo criativo artístico que as fãs fazem? Quando a gente escreve um post-canon, por exemplo, ou uma fixed, que não vai copiar muita coisa da história, a gente vai criar algo novo. Como é que a gente vai respeitar isso? E é aí que a direita vai trazer o termo arcôntico,
que é um princípio que indica que alguns textos são arquivos que permitem adição. Os textos, quando a gente vê enquanto texto arcôntico, vai ver que textos são estruturas imutáveis. Eles permitem adições. Em que sentido? Ela vai dar o exemplo, por exemplo, de Pride and Prejudice, né? Orgulho e Preconceito. Existe o texto-fonte de Orgulho e Preconceito, que foi escrito pela Jane Austen, que por si só já é intertextual, porque vai pegar referências da época dela, de outras obras, mas Orgulho e Preconceito, enquanto um livro, ele é um textinho já formadinho. Quando a gente tem as adaptações para série, para filme, que inclusive vai sair uma nova da Netflix agora, né? Pois é, nunca vou parar de adaptar essa obra, mas enfim. Esses são também arquivos que estão adicionando ao texto-fonte. Não ao texto-fonte, mas ao arquivo de Orgulho e Preconceito. É como se cada produto cultural, cada texto fosse um universo, certo? Um arquivo, e aí é como se fosse uma pastinha. Quando faz uma adaptação, você coloca na pastinha. Faz uma adaptação de filme, coloca na pastinha. Escreve um fanfic, coloca na pastinha. Porque a fanfic, ela também vai adicionar coisas a esse arquivo, certo? Então, ele está sempre se expandindo. Esse é um conceito que vem de Jacques Derrida, inclusive. A Derrida não criou, não, já veio dele. Então, basicamente, o que ela diz nesse texto é que todos os textos são intertextuais, mas nem todos podem ser arcônticos. Por quê? Porque a fanfic, ela, enquanto texto arcôntico, ela está indicando que ela tem uma relação clara com o texto que já existe. E nem todo texto que se diz uma adaptação, uma apropriação, enfim, ele vai pegar disso. Porque nem todo texto vai querer ser visto como algo relacionado a outro que já existe, entende? Então, quando a gente tem uma clara relação que está, assim, falado, que tem os mesmos personagens, ou a mesma história, se passa no mesmo universo, e não tem, eu não quero dizer vergonha ou medo, mas que não precisa esconder isso, que, na verdade, quer mostrar essa relação, a gente vai dizer que é um texto arcôntico, certo? Então, ele vai sempre descrever essa variação, essa explicitude, né, que anuncia eles mesmos como variações de uma obra já existente. Pronto. Na segunda parte do texto, ela vai falar sobre algumas características da literatura arcôntica, e aí eu trouxe essas três e também alguns trechinhos para poder falar sobre. A primeira, ela vai dizer que literatura arcôntica se repete com uma diferença. Então, ela vai falar, quando se lê uma obra da escrita arcôntica, em outras palavras, se está realmente lendo dois textos ao mesmo tempo. Foi aquilo que eu falei sobre a relação, né? O texto anterior está disponível e permanece na mente, mesmo enquanto se lê essa nova versão. Então, você está sempre lendo o texto, a fanfic, no caso, e você está lembrando do texto-fonte também. Ah, não, isso não estava no canon. Ah, isso estava no canon. Ah, interessante como a escritora fez uma coisa diferente. Então, ela vai repetir a história, mas vai ser sempre diferente. Não vai ser derivativa, não vai ser uma cópia. A segunda coisa é que literatura arcôntica é a realidade de virtualidades e potencialidades. E ela traz esses dois conceitos aqui, virtualidade e potencialidade, de outro autor agora, que eu esqueci o nome. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Do Deleuze e do Guattari. Exatamente, isso mesmo, exatamente. Ela vai dizer que existe um conjunto de realidades virtuais, ou possibilidades, ou potencialidades, mesma coisa, tá? Que existem ao mesmo tempo das nossas realidades. O virtual é aquilo que poderia acontecer, aquilo que nós poderíamos tornar em qualquer momento. O real é aquilo que está a acontecer, como somos em qualquer momento. Como tanto o virtual como o real existem, ambos são reais. O reino virtual, o reino das possibilidades, não é menos real do que o reino do real. Meio confuso, né? Mas, ok. A ficção de fãs e toda a narrativa arcôntica permite que essas virtualidades se tornem reais. Quando ela falou sobre virtualidade, eu pensei muito em headcanon, porque é a nossa virtualidade. Entende? A gente lê um texto, a gente faz um headcanon e aí a gente resolve passar esse headcanon para a fanfic. Então, mesmo que não exista no canon, ele ainda é real para a gente, e ele ainda é real para o fã. Então, eu pensei muito sobre isso. E, por fim, literatura arcôntica se caracteriza por relação. Ela vai falar, escrever Leus da fanfic é admitir que o texto nunca é estável.
que as virtualidades dentro dos textos originais estão perpetualmente em processo de se tornarem reais, que entre os textos dentro de um determinado arquivo, há repetição com diferença e que a interação entre os textos nunca pode ser solidificada e silenciada, por medo de perder a diferença, a centelha, o caos, que é a invenção e a inovação. Então, é realmente rejeitar que textos são imutáveis, certo? A gente se relaciona com os textos e tá tudo bem. É para isso mesmo que serve. Fanfic não é a única literatura arcôntica. Ela vai fazer, né, um panorama da literatura arcôntica até então e vai relacionar com livros como romance e tudo mais, quando as mulheres acabavam escrevendo a continuação de um romance já famoso, por exemplo. Então, tudo que vai lutar criticar certos aspectos do sistema, lutar contra isso e se relacionar trazendo uma visão nova dessa escritora, pode ser considerado como literatura arcôntica. E para terminar, né, a conclusão, eu trago mais um quote dela, onde ela fala que a fanfiction é filosoficamente contrária à hierarquia, à propriedade e ao domínio de uma variante de uma série sobre outra variante. Então, de um livro sobre outro livro, por exemplo, um texto sobre outro texto. A fanfiction é uma prática ética, porque ela vai conscientemente criticar certos aspectos, sabe? Mesmo quando ela está repetindo esses aspectos, ela está criticando, que é algo que a direita fala também nesse texto. Então, é realmente algo bem curtinho, só para a gente entender os tópicos principais, e vou querer muito ouvir vocês também durante a discussão, ok? Vai lá, Ju. Obrigada, Sara. Eu vou ser bem curta também, gente. A gente estava tentando manter, assim, em torno de 10 minutos para cada texto. Como os dois já foram textos que a gente discutiu bastante durante o semestre passado, que foram reuniões que renderam muito, a gente ficou todo mundo quebrando a cabeça. Principalmente, eu acho que a questão principal, assim, que pega mais desses textos é que os dois usam Derrida, né? E daí tudo que tem Derrida vira problema, assim, na cabeça da gente. Eu ia botar uma fotinho, mas daí eu acho que vai ser mais útil pra gente botar... Eu fiz um resumo, sem slides, porque eu acho que eu organizo os pensamentos melhor, traduzi alguns trechos, daí... vamos lá, como eu já disse, esse também vai usar o Derrida, então são dois textos chaves dentro dessa coleção que aliás é a Fanfiction and Fan Communities in the Age of the Internet, que é da relação da Bus, mas tudo no mundo, né, para quem tá chegando agora no grupo, tudo que no mundo que existe de fãs é das duas. Todos os livros do planeta são editados por elas, praticamente. Esse é um deles, né, que se chama, então, Writing Bodies in Space, Media Fanfiction as Theatrical Performance. E o argumento-chave nesse contexto vai ser que a fanfiction se desenvolve em resposta a modos dramáticos e não literários, né? Literários mais no sentido também de aquela narrativa em prosa que a gente conhece, né? De contar histórias, e assim deve ser vista como uma escrita que cumpre critérios dramáticos ao invés de literários. E nesse sentido, então, ela vai discutir 3 aspectos centrais, que primeiro, é algo que eu imagino que todo mundo que lê fanfic reconheça já de cara, né, que é o foco em corpos. Também, como Sara já disse, que é muito presente no texto de Derecho, né, esse aspecto da repetição, que acaba sendo uma coisa que a gente sempre tem que explicar, por que as coisas se repetem tanto, por que a gente fica tanto andando em círculos ao redor de uma coisa que está sempre ali, que parece a mesma, mas não é, né? E principalmente a produção de fanfiction no contexto da comunidade de fãs de mídia. E daí, mídia nesse sentido, mídia de massa, né, normalmente a mídia televisiva. Claro que se a gente for... A mídia parece uma coisa, um termo meio vago, mas é isso que se refere, né? Então, fortemente, definições importantes, né? E aqui talvez seja uma coisa que é muito útil para a gente usar para quem está iniciando seus trabalhos, usar como definição, e que eu sei que dá polêmica também, porque nem todo mundo concorda. Isso é um shout-out para o Adrian, que está no grupo, eu acho, mas fortemente, especificamente associada com o fenômeno de quase 40 anos, conhecido como fandom de mídia, que seria uma subcultura organizada que celebra, analisa e negocia com narrativas contadas através de mídia de massa, principalmente a mídia televisiva. Então, vai ter toda essa história que segue junto com o desenvolvimento da televisão e com a forma como as mulheres consumiam a televisão ao longo do seu desenvolvimento, né? Então, apesar de que talvez isso não soe como verdade para a gente hoje em dia, porque a mídia televisiva vem sendo bastante enfatizada, né? A Copa vai argumentar que a influência da mídia televisiva ela costuma ser atenuada e suavizada, assim, nas teorias sobre fanfic por 2 razões, né? Primeiro, porque fanfiction se trata de uma prática e de um produto textual, e também porque ela começa lá ao longo dos anos 60 e 80 com muita conexão com o fenômeno de literatura de ficção científica.
Então, isso acabou mascarando por um tempo a grande influência que tinha a televisão nessas práticas de escrita, né? É importante notar aqui também que ela vai delimitar fanfiction não somente, né, como essa prática de reescrever textos que já existem, porque isso está muito ligado à intertextualidade, daí a fanfic ela perde essa especificidade, né, se a gente só tomar a fanfic como uma obra que é explicitamente intertextual. Ao contrário disso, então ela vai dizer que a fanfiction ela vai estar delimitada não somente uma prática específica de uma era moderna de direitos autorais, mas de uma era ainda mais recente para ela, né, porque o texto é de 2006, mas para a gente já não muito, em que os direitos sobre propriedade intelectual se fazem cumpridos. Então, é somente quando existe uma industrialização do contar histórias, e daí eu botei em brackets, não lembro, que nota-se aqui que existe uma dinâmica importante ali com a ideia de uma indústria cultural. É somente nesse contexto da indústria cultural que a fanfiction começa a fazer sentido enquanto categoria. Daí tá, enquanto categoria de escrita que está relacionada à mídia televisiva, ela também vai estar diretamente relacionada com essa ideia do corpo e de corporificação, né? Que apesar de que, e é muito interessante que ela vai falar que quando as autoras estão falando, normalmente todo mundo diz, não, mas eu gosto de Harry Potter, mas eu não gosto do filme, eu gosto do livro, eu gosto do livro de Senhor dos Anéis. Existe essa preferência das fãs, assim, o desejo de exibir que elas são leitoras, né? Mas, apesar disso, a Copa vai argumentar que é somente quando essas histórias elas são corporificadas, então quando existe esse processo de adaptação, em que elas passam a ser, os personagens passam a ter esse corpo e a vozes de atores, que elas parecem assim, criar ondas verdadeiramente grandes de ficção. Então, realmente ressaltando essa popularidade das fanfics de séries e de filmes. Nesse sentido, a fanfiction ela vai aparecer como performance, e esse é o argumento principal da Copa nesse contexto, que ela não é exatamente um texto literário, mas ela é um texto de performance teatral, né? Porque ela é predicada na ideia de corpos, não palavras, como os meios através dos quais a gente conta a história. Então, o corpo, nesse sentido, vai ser o local do nesse sentido, vai ser o local do sentido, né? Mas vão ser essas nuances do corpo que se move, que ocupa espaço, que ocupa tempo, é dali que a gente vai ter a maior produção de sentido, né? Isso a gente vê, a gente sabe que isso é verdade, porque quantas parágrafos a gente dedica a dizer, nossa, fulano mexeu o dedo, piscou, ficou corado, sabe? Todas essas esses sentidos que surgem do corpo mesmo. Tem as desenhinhas originais ali, mas não precisa ver. E, novamente, essa marca do corpo vai ser uma coisa que é do modo dramático, né? Então, que seria o movimento dos corpos no espaço. E, talvez, principalmente aqui, quando a gente está falando de repetição, é que o comportamento desses corpos nas performances dramáticas, elas nunca vão ser únicas ou originais. Elas vão sempre estar, assim, no que daí os teóricos da performance vão chamar de duas vezes realizado, né? Twice behaved. Eu botei realizado porque comportado parece estranho, mas assim, que vão ser sempre esses movimentos que eles dependem de um rearranjo, de uma reconstrução. Tu nunca está se movendo pela primeira vez, né? Do nosso social, que todo movimento que, assim, até tem a ver com a teoria da performatividade no sentido mais de Butler, as coisas são repetições. A gente está repetindo as formas que a gente conhece de se mexer e recombinando elas no momento de performance, né? Então, novamente, ela repete essas três questões principais, que é por que o foco nos corpos, por que parece tão repetitivo e por que é produzido no contexto, né, dessas mídias televisivas. O principal para a gente aqui é esse retorno na ênfase no corpo, né? E principalmente que daí é bem interessante que ela apresenta uma hierarquia das práticas, né, do que é ser geek, das práticas de geek, e todas elas que têm a ver com a presença do corpo, então escritas que diretamente vão trabalhar e remeter à existência desse primazia desse corpo que se mexe e que ocupa espaço e que sente coisas, né, que é historicamente muito relacionado com o feminino, né, que a gente sabe que historicamente o homem é construído como a mente, a mulher como essa coisa que só é corpo, que não tem não é racional, e não só a mulher, né, mas os outros em relação ao qual o homem é construído, né, elas vão ser sempre historicamente desvalorizadas. Só que ao invés de lutar contra essa desvalorização, a Copa vai achar nesse contexto aqui uma coisa muito produtiva, de que talvez de fato assim o corpo seja uma escrita feminina, mas aí o que a gente faz com isso, né? Para criar e estabelecer essa ênfase na escrita enquanto uma atividade corporal,
ela vai se opor à ideia de autoria, né? Que a autoria, então, apareceria uma coisa que é normalmente associada ao masculino, e ela é uma posição social, que ele vai demarcar controle e posse sobre um texto. Pelo contrário, né, a escrita, que especificamente a escrita de fanfiction, que ela dá ênfase em personagens, comportamentos e relações, ela vai ser principalmente relacionada ao teatral. É interessante, não sei quem está com o texto aberto, o meu é no Kindle, então não sei quanto é útil, né, mas é em 81%, vai ter uma música, parece um poema, mas aí quando tu vai ler, tu percebe que na verdade é uma música, e que depende dessa, assim, pressuposição de um corpo de uma pessoa que vai estar performando aquilo. Então, de forma geral, a fanfic sempre vai ter depender desse pressuposto de um corpo que vai se movimentar de acordo com o que está sendo narrado, né? Existem, claro, fanfics em formato de roteiro, é algo que ela vai dizer também, mas não é disso necessariamente que ela está falando, né? Porque mesmo a fanfic escrita em prosa, ela vai ser principalmente uma escrita que dirige os corpos no espaço. Que, como diz aqui, ela depende do conhecimento extratextual de vozes e corpos. Daí, a gente entra na questão do Derrida. Eu botei um trecho gigante de gramatologia, que talvez não faça sentido, mas aí depois eu volto. Mas enfim, né, que vai ser sobre a repetição e essa ideia do suplemento. E daí o suplemento é aquela coisa que acrescenta, né? Se acrescenta algo, é um excesso. Ele é uma plenitude, e isso da plenitude é muito importante, porque a gente pensa numa plenitude, uma coisa que é completa e fechada em si mesma, né? Ela é suficiente em si mesma, enriquecendo uma outra plenitude, a combinação de presença. Ele cumula e acumula, né? O suplemento cumula e acumula presença. Mas o suplemento também supre. Ele não se acrescenta senão para substituir. Ele intervém, se insinua em lugar de, e se ele representa e faz imagem, é pela falta anterior de uma presença. O que eu sei que é uma bagunça. É muito aquela coisa de Derrida que a gente lê e fica tipo, o que eu tô falando aqui, sabe? O que está acontecendo? Mas, voltando também à ideia de que a Sara falou do arquivo, esses dois textos, eles estão juntos nessa ideia de o que é pleno talvez nunca tenha sido tão pleno assim. Os textos que a gente considera que eles são completos e fechados, eles nunca foram completos e fechados. E é nessas práticas de mudança e repetição que revela que eles sempre já foram abertos, que eles sempre foram incompletos, porque é impossível a gente ter um texto completo. Então, dessa forma, a fanfic, essa repetição, ela não é só derivativa, ela não é só apropriativa, mas ela revela uma qualidade do próprio texto que a gente consideraria antes como original, né? Que é que ele nunca foi fechado em si mesmo. E ele, não só isso, mas ele precisa dos nossos suplementos que a gente produz a cada ato de escrever e interpretar para ser, né? Ele está sempre nesse processo de exigir que a gente acrescente mais ao arquivo, exigir que a gente crie novos suplementos, né? Um exemplo disso seria o roteiro, né? Enquanto texto que ele se dá para várias produções. Porque o roteiro ele não é só uma direção para construir algo no espaço, mas também para construir algo no tempo. Então, segundo aqui Copa, não somente uma única produção, mas uma série potencialmente infinita de produções. E ela bate nessa tecla da série potencialmente infinita várias vezes, pelo menos 2 vezes, que tem embaixo a citação de novo, para dizer, apesar, nunca vai estar completo. Ele sempre vai exigir mais, porque a completude é uma coisa que ela simplesmente não existe, né, dentro desse panorama teórico do pós-estruturalismo, dessa construção do Derrida. Como diz aqui, o suplemento, ele sugere que a completude é impossível. Ela nunca foi, né, em primeiro lugar. É interessante aqui o exemplo da peça de palco, que inevitavelmente ela revela o que faltava no texto escrito. Então, toda vez que a gente põe aquela peça, produção, né, que ela chama, em movimento, a gente vê quanto, na verdade, não estava, quanto faltava do texto, do roteiro, só o roteiro, né? Então, vai ter sempre essa coisa. Toda vez que a gente suplementa, a gente revela uma falta e percebe a necessidade da suplementação. Aqui, de novo, notando a ideia com a conexão do arquivo. E lá embaixo, ela vai seguindo para uma ideia-chave de autoria, né? Que, se o autor normalmente é o homem, a mulher é a escritora, como que a gente pensa, então, a questão da autoria no que diz respeito à fanfic? A primeira coisa a fanfic, a questão da autoria, tu não vai criar um texto e deixar ele lá que vai ser encontrado por outras pessoas, né? Ela vai estar sempre dialogando com essa audiência viva, ao vivo, né? Não como um texto, mas como um evento.
Tem várias anotações sobre prosa transparente, que, sinceramente, eu acho a parte menos interessante, talvez a pior parte desse texto, então não vou entrar. Se alguém quiser fazer depois, eu aconselho ler, só para ficar, tipo, né? Mas talvez é relevante para a gente aqui, de novo, é a questão do Barthes, da morte do autor, que ela cita assim que o fato é narrado, a voz perde a sua origem. O autor adentra sua própria morte, a escrita começa. O nascer do leitor acontece às custas da morte do autor. O que isso quer dizer não é a morte do escritor, né, para ela, principalmente, é a morte do autor como essa posição social que impõe seu significado preferido na obra, que tem uma intenção e que produz seu significado sozinho, né? Pelo contrário, a partir do momento que tu escreve, é o lançamento do leitor, porque sempre que a gente lê, a gente escreve, sempre que a gente lê, a gente interpreta, e tem esse foco no encontro, e vários encontros, repetidos encontros necessários com o texto, né? Então, no fandom, o autor pode estar morto, mas a escritora, nós, né, se encontra viva, não mais como mito de posse, não mais como mito de tensão ou de poder sobre um significado pré-ideado, né, tipo aquela de um autor que imprime a sua ideia no texto, mas a escritora viva como constante produção de sentido, né. E já que a palavra produção está ali, a fanfiction, então, nesse sentido, ela vai aparecer não como um texto literário, mas como uma criação constante de produções, de brincadeiras com o roteiro, de corporificações de um texto que exige, né, essas corporificações, por ser sempre aberto e sempre convidativo da produção desse suplemento. Acho que esse é o resumo. A gente pode começar a discussão, se vocês quiserem, então. Como sempre, só jogar no Ok, Suane. Oi, gente, boa noite. Eu entrei um pouco atrasada porque eu estava buscando a janta, mas o pouco que eu peguei do final do texto me lembrou um texto do Zumthor, Paul Zumthor, que fala sobre performance e leitura. Especificamente, eu busquei aqui o livro, mas eu não estou achando o trecho, mas em algum momento, não sei se é nesse livro do Zumthor, mas ele fala do Degas, e como o Degas, nas suas pinturas, deixa a ideia do dispêndio do movimento, né? E aí, pensando na escrita da fanfic também, as notas, geralmente, dos autores, né, das escritoras, é quase como se fosse essa corporificação do dispêndio da escrita, sabe? Em muitos momentos, né? Então, há sempre essa marca materializada ali, não só dessa escrita performática, ou essa escrita performativa,
mas essa marca também do dispêndio, né, desse esforço da autora, da escritora, ou do escritor, enfim, de escrever a fanfic, né, nessa prática ativa e constante, diária e não automática, digamos assim. A internet tá uma merda, então não consigo abrir, né? Não consigo abrir a câmera. Imagina, pô, amei, amei o comentário, sério. Suane, desculpa, eu sem óculos li um I ali, um E, quer dizer. Mas, não, é muito interessante isso, de pensar que, de fato, existem vários traços ali na interface de onde a gente lê, né, que vão revelando quem que está envolvido, e as pessoas têm esse desejo de se fazer presentes para além só do texto, né? Não sei, eu acho interessante. A Rafa, não sei se a Rafa tá aqui, porque ela trabalha bastante com para texto e essas coisas assim. Se quiser fazer um comentário também. Eu botando todo mundo, obrigando as pessoas a comentarem. Não, mas achei muito. É. Nossa, eu ia super te pedir para digitar o sobrenome mesmo, tá? Obrigada, Suri. O que tu falou sobre performática e performatividade, eu fiquei pensando assim sobre esse. Não sei se não sei se vai fazer sentido, tá? Talvez seja meio viagem. Mas da questão de se fazer autor enquanto. No sentido de performatividade mesmo, assim, sabe? De tu ter que se virar autor através do ato performativo de se colocar como autor nas tuas notas, né? Não só no texto e tal, mas que vire uma coisa explícita, um processo explícito de tu fazer sentido de ti mesmo enquanto autor daquela coisa, mas eu não sei quanto isso também seria um processo de tu querer imprimir essa posição social de posse sobre aquele texto, né? Não sei como vocês veem esse processo das notas dos autores. Amanda, pode ir? Ah, tem microfone. Oi! Então, eu vim para falar disso, Ju, porque assim, a forma como eu estudo fanfic vem muito da linguística. Eu passo pela literatura e tudo mais, mas a minha base toda é comunicação e linguística. Então tem muito de análise do discurso, desse tipo de teoria, né? E conforme vocês estavam falando, conforme a Suane estava falando, eu estava pensando em como. Quando eu estava lendo o texto, na verdade, os meus 2 textos estão completamente anotados das ligações possíveis que isso faz com as teorias que eu estudo. Eu tive uma reunião com a minha orientadora no começo da semana e eu já estava, olha aqui como isso liga. E nisso que você acabou de mencionar, tem 2 pontos de teoria que eu estudo que podem ajudar a elucidar e explicar um pouquinho essa parte do contato da autoria com o público, né? Eu estudo um cara que chama Dominique Menguenot, não sei quem conhece, eu tô vendo a Sarah, eu vou te mandar os livros, Sarah, eu te juro, prometo, juro de dedinho. Mas dentro das teorias de análise do discurso que ele traz, uma delas é a teoria dos ritos genéticos. E o que isso traz, né? É basicamente, falando bem por cima, a teoria do que fez aquele texto vir à vida. Então, não só o digitar, o escrever, o pegar a pena e botar para fora aquele texto, mas
E a xícara de café que aquele autor estava tomando? E o contexto no qual ele estava escrevendo? Com quem que ele estava falando? Quem que ele estava lendo? E quando a Suane mencionou as notas das autoras como dispêndio da escrita, na minha pesquisa antes do mestrado, eu já estava pensando nisso como parte dos ritos genéticos da autoria. Essa conexão entre a autora de fanfic e o seu público e o fandom, independente de por onde ela tenha o contato com esse fandom, seja pela própria via de publicação, então o Wattpad, o AO3, o Tumblr, o Twitter, o TikTok, seja por qualquer via, seja pelas próprias notas, pelos comentários. Isso afeta a escrita, mas isso também me fez pensar, enquanto a gente estava lendo esses 2 textos em específico, mas o Writing Bodies in Space, mais especificamente, que essa criação de comunidade e o como isso afeta um ao outro pode ser pensado dessa forma. Esse compêndio de teorias que eu tenho ajuda a visualizar e a explicar esse tipo de relação da autoria e de como o contato afeta a escrita dessa forma discursiva. Eu posso indicar as leituras depois direitinho para vocês pegar capítulo e passar os livros todos para vocês. Eu acho que, enquanto você está falando, fiquei pensando assim, é realmente esse desejo da posição de autor, né? Porque é muito difícil, mesmo numa prática que ela é tão tida como uma prática coletiva, comunitária, que depende de todas essas significados compartilhados, ainda assim, no nosso processo de escrita, a gente ainda identifica uma parcela grande de individualidade, né? E de criar essa individualidade, o processo de individualidade através da escrita. Então, é difícil negociar como que a gente fala sobre fanfic, enquanto uma coisa que é tão coletiva e que depende de imaginação coletiva, mas também é um individual, né? E talvez um individual que não se contenta, que talvez na realidade não se contente com somente esse espaço de escritor, né? Mas que ainda tem essa ambição de um tipo de posse sobre, pelo menos, o texto que a gente produz, porque como o senhor falou, é um dispêndio. É um dispêndio. Ainda está nesse. É difícil escapar disso, de ser um trabalho que tem relações de tempo, de espaço, e principalmente de dar o nosso para o outro, né? Que quando a gente fala daí dessa economia, ainda existe essa. Que a gente não escreve só para nós no contexto, que a gente escreve para se colocar dentro dessa economia. Então. E faz diferença que seja nosso, que a gente que está dando, né? E não outra pessoa. Então, acho que. Sara? Enquanto vocês falavam, tipo, quando tu falou e enquanto a Amanda falava também, eu tava pensando nessa questão da posse, né? Porque eu super entendo e até certo ponto até concordo com o que a Copa falou sobre escrita e autoria. Porém, eu fico pensando assim, mas como foi escritora, a gente ainda se sente na posse dos nossos textos, sabe? A gente ainda quer estar um pouco nessa posição de autor. Por isso, inclusive, que o exemplo mais recente que eu consigo pensar foi no fatídico artigo que saiu sobre Heated Rivalry Slash, né? Que as fã-autoras começaram a dizer, tipo, não, tira minha fanfic disso aí, eu não quero minha fanfic envolvida nisso. E eu fico pensando assim, mas fanfic não é para ser algo social, não é para você colocar, jogar no mundo, e não pertence só a você, até porque você também está tirando o seu texto nasceu dessa relação que tem com uma coisa que já existe. Então, por que vocês estão tão focadas em, não, é meu? E aí eu acho que é interessante, porque a fanfiction, ela nasce dessa escrita, mas a posse, ela nunca vai não existir.
sabe? Dentro desse contexto. Eu só pensando nisso. Não. Completamente, Sara. E, assim, eu demorei bastante tempo para conseguir ter contato com teorias desse mundo de fãs. Então, eu fiquei muito tempo dentro das teorias que eu tinha para poder trabalhar. E dentro dessas teorias, eu encontrei, por exemplo, algo que me permitiu fazer alguns movimentos que me deram muita clareza quando eu comecei a ler coisas mais específicas, que no começo eu só tinha acesso, tipo, a Jenkins, e ainda assim era um acesso super, super restrito. Por exemplo, quando eu tô pensando em autoria para falar de fanfic, eu acesso uma parte da teoria que fala sobre três pontos que o Mengele propõe, que é ele chama de teoria da autoria mesmo. Eu acho que tá aqui, o livro tá bem na minha frente, para eu não falar besteira para vocês. Ele coloca autoria, as três dimensões da noção de autor, que ele coloca o autor responsável, o autor fiador, que no nosso caso eu sempre li como o autor do cânon, o autor-ator, que é o que se mostra para o mundo, e o autor, que é o autor que se dá como responsável do texto. Nesse contexto, eu percebo que ter um nome para essa divisão, ter uma nomenclatura para essa divisão, então, o autor fiador, o autor ator e o autor responsável, o autor, me permite visualizar e não ter tanto dessa dificuldade quando eu estou escrevendo, quando eu estou pensando, para diferenciar a autoria de fanfic, a autoria do cânon, a autoria intermediária. E realmente o que está ali no meio, quando a gente está pensando em comentários, quando a gente está pensando no que é criado em conjunto, no headcanon. Só queria compartilhar isso com vocês, porque eu percebo quando a gente está conversando, quando eu participei também da semana do NEPF, que é um conceito que falta pra gente, mas é um conceito que a gente pode construir com ele, porque realmente esses tipos de autoria são necessários. E do jeito que a Francesca Coppa e a Abigail Derecho falam nos textos, me fez muito sentido fazer essas ligações na minha cabeça com esse conteúdo que eu já tinha. Eu acho que ela até colocou nos arquivos acadêmicos. Sim, verdade. Enfim, Lívia, tá na fila. Vai lá. Da dança do Valérie aponta. Ai, calma aí. Vocês não conseguem me ouvir direito? Porque meu fone tava meio ruimzinho hoje. Ok. Quando eu li esses textos, eu confesso que eu não entendi de primeira, assim. Não, tudo bem, Sony, acontece.
eu acho que o Arconte foi um dos primeiros, assim, que eu li, é bem ok. Só que quando eu li o da Francesca, assim, meio que abriu a minha mente, porque eu fiz vários tipos de conexão. E enquanto eu estava lendo, né, alguns textos para minha monografia, tem um texto que ele fala sobre narrativa literária, uma perspectiva sartreana. E tem algo muito interessante que me lembrou muito esses dois textos, mesmo que eles, de certa forma, abordem fanfic de uma forma diferente, né? Que para o Sartre, através da escrita dele, quando ele quando o escritor, né, ele vai trazer para o mundo, através da sua escrita, no caso, ele traz para meio que o seu mundo, um pedaço do seu mundo, através da sua escrita, através daquela narrativa literária. E é através dessa narrativa literária que é possível que o vivido ele seja narrado de outras formas, ele tenha outros significados. E o leitor, ele assume justamente esse papel que não é um papel ativo, ele não é, no caso, ele não é um papel passivo, ele é um papel ativo, porque a cada nova interpretação que vai surgindo daquela história, ela, o autor, o escritor, perdão, gente, tá? Minha mente tá meio louca hoje, é sexta-feira à noite. O leitor, ele meio que vai passar a habitar esse mundo, de alguma forma, e ele vai encontrando novos caminhos por esse mundo. E eu acho que a fanfic, ela tem muito disso, né? Porque pensando no conceito de arcôntico, como é um texto que ele não é inacabado, ele está sempre sendo em construção, acho que faz muito sentido a gente pensar como se fossem mundos, né? E há diferentes tipos de mundos e diferentes tipos de caminhos que pode ser seguido. Isso traz eu acho que é muito rico pensar em como cada pessoa que compõe a fanfic, e aí eu incluo não só a pessoa que escreve, mas também a pessoa leitora, que é extremamente fundamental para esse processo. E que eu acho que, não sei se eu interpretei de uma forma, assim, entre aspas, errada ou não, que eu acho que faltou um pouco na Francisca, porque parece que quando o texto ele é colocado, assim, tipo, no mundo, o autor, ele tira um pouco da responsabilidade dele, tira um pouco do que ele pôs, do que ele escreveu. Não sei se fez sentido ou não, mas na Derek eu senti essa conexão, né, desses dois conceitos e me lembrou bastante esse texto que eu estava lendo, que eu gostei bastante. Eu acho que tá, assim, tá bastante presente na Copa também, mas ela dedica muito pouco espaço porque tá naquela fala, no que ela cita do Barthes, né? Mas ela dedica muito pouco espaço para isso, para a questão que daí seria a questão da eventual morte do leitor no momento que do leitor não, desculpa, meu Deus, do autor no momento que tu escreve, né? No momento que tu cria o texto. Mas, não sei, eu acho que elas estão, de certa forma, pau a pau nesse sentido, assim, e não sei, o que tu falou me deixou pensando assim Eu anotei mundos compartilhados, mundo comum, né? Mas esse processo de não só mundos diferentes, mas principalmente da criação de um mundo comum através da escrita, né? De criar um mundo onde como eu posso explicar? Um espaço, né, físico ali, que não é bem físico, mas um espaço de encontro daí para negociação desses mundos. Então, não que, da mesma forma que quando um texto novo entra no arquivo, o arquivo inteiro se transforma, né, porque a gente vai acrescentando, mas não é, por exemplo, aquele acréscimo de 1 mais 1 dá 2. De alguma forma, é 1 mais 1 dá 1, sabe? Ou menos de 1, né? Para ser bem Derrida, é mais de 1 e menos que 1, mas enfim. Que são essas diferenças que vão se transformando retroativamente. Então, eu acho que esse processo, eu não sei, o que tu me fez pensar nessa criação, não de mundos diferentes, mas de um mundo comum através da escrita, sabe? Ou um mundo que... Não sei, um mundo de negociação de diferença, mas dentro daquele mesmo espaço textual ali, sabe? Não sei se fez sentido.
Uma coisa que eu tava pensando, mudando levemente de, não de assunto, porque o assunto vai ser o mesmo, mas de parte, no texto da Derecho, quando ela fala sobre como porque o que a Derecho fala de Arcôntico, no texto dela, a Copa vai voltar com o suplemento, né? E ela fala basicamente que esse texto arcôntico ele tem uma função ética e social. Ela vai ser uma literatura de minorias. E eu estava pensando quando a Copa falou sobre como a fanfic ela tá mais ligado à performatividade, corporeidade, enfim, drama, né? A questão dramática, ela funciona melhor quando a gente pensa nos moldes dramáticos teatrais do que nos moldes literários narrativos, como a Júlia falou. E sobre como tudo que é relacionado a corpo, quando ela indica o fandom, e aí ela vai fazendo toda aquela escadinha, né? Tipo, fandom, furries, eu fiquei, meu Deus do céu, as furries realmente não estão com nada, não sobra nada para dos furries. De como tudo que é muito conectado com o corpo, no sentido de Copa, mas vamos pensar assim, minorias de fandom, como as furries, é muito mais suscetível eu já esqueci a palavra. Mas eu não sei se está dando para entender, mas eu gostei de como, de certa forma, essas duas ideias se conectam. Quando a The Rachel fala que textos arcônticos, eles são a literatura de minoria, e a Copa fala que o drama, a corporalidade é relacionado também com minorias, de certa forma, né, pelo que eu entendi, eu gostei de como a fanfiction ela pode ser um ponto em comum para a gente pensar essas duas partes, o arcôntico e o suplemento, como um gênero de minoria. No caso, o arcôntico da Tete, ela vai falar mais sobre mulheres, realmente, e raça. Mas quando a gente para pensar, sei lá, na comunidade queer, aí vai vários tipos de corpos diferentes, enfim, coisas que realmente são rechaçadas pela sociedade mais tradicional, leva-se muito a se pensar por que fanfic é tão odiado assim. E aí você para pra pensar nisso, você pensa, como é que fanfic não poderia ser odiado, né, pelos normies, por assim dizer. É porque tem tudo que engloba tudo que não, não é bem quisto pela sociedade. Enfim, era isso que eu estava pensando. Eu ia responder, porque eu fiquei pensando, conforme eu ia falando, que, na real, é muito essa... eu tenho uma crítica pro texto mais da Derecho do que da Copa, necessariamente, mas eu acho que tu falou uma coisa que é muito boa, porque, na real, é porque quando a gente é o outro, a gente já meio que presume, a gente já quebra com a ideia de que existe uma plenitude... sabe, essa plenitude do homem branco, tipo, do humano ideal, sabe, vamos dizer por assim, do humano dos humanistas, ela já é necessária, todas essas formas de outras vidas, elas quebram com esse mito da plenitude dessa primeira coisa. E a fanfic, na narrativa, que é bastante, assim, é bastante idealizada em relação ao que a fanfic é enquanto escrita, da parte das duas. Mas no seu melhor, ou como uma estrutura possível, ela também vai revelar exatamente essa coisa que a existência dos outros revela, entendeu? Que é o mito do homem como primeiro, como único, como pleno. Sim, porque é exatamente isso que eu ia dizer, que, cara, o texto... Obrigada, Nath, tá. Porque daí me levou para o meu outro ponto, que eu acho que eu já tinha até reclamado disso no anterior. Mas, exatamente, que quando a Delete está falando, essa coisa que ela vai falar do virtual e do atual, na verdade, é muito engraçado, porque parece que a ideia que ela propõe sobre fanfic é uma leitura da fanfic virtual, no sentido de todas as potencialidades que a fanfic poderia vir a ter caso ela se atualizasse de uma certa forma, né? Que daí a atualização como esse processo de individuação que faz a coisa ser enquanto objeto, vamos dizer assim, sabe? Como objeto particular. E daí o que ela tá propondo, claro, a gente vê, tipo, tem vezes que eu acho ridículo, quando ela tá falando, meu Deus, é a coisa mais, tipo assim, a gente vê tanto artigo criticando, por exemplo, racismo, enfim, não, todas essas coisas assim, e ela põe ali, não, mas a fanfic é super minoritária. Cara,
parece uma fantasia. E porque porque a fanfic ela não se atualizou, ela não virou coisa, tipo, ela não saiu do reino do virtual pro atual dessa forma. Mas o virtual dela, enquanto uma coisa diferente, tá sempre ali, sabe? Mas é uma questão de que tipos de... A minha orientadora, a gente tá sempre nessa bafafá de, tipo assim, porque ela é super carimbará de pós-humanos, performatividade queer, do não sei das quantas, e eu acho que tô tentando ser mais marxista, mas mais no sentido de que, tipo assim, essas estruturas de opressão, vamos dizer, elas impõem um tipo de atualização específico. Então, por mais que a fanfic tenha todas essas virtualidades, essas potencialidades de formas que ela poderia se atualizar, elas se atualizam, a prática, né, tipo assim, no sentido de os objetos de fanfic que a gente consegue produzir a partir dessa estrutura que tem tantas possibilidades, elas são extremamente falhas, porque os tipos de, sei lá, pressões hegemônicas que a gente tem, elas nos forçam a atualizar as coisas de uma certa... Elas forçam um tipo de atualização, sabe? Mas não precisava ser dessa forma. Eu acho que é isso que é o mais legal do texto da Derecho, e também da Copa, na verdade, né? Que dentro desse framework de pensar na fanfic como uma estrutura de potencializações, as coisas poderiam ser muito diferentes. A gente poderia ter esse espaço de quase utópico, assim, de escrever para libertar, para emancipar, para de avocado, sabe? Tipo, não sei. Não sei se fez sentido também, mas é porque é o vocabulário que ela usa, que é aquela coisa do virtual com potencialidades e do atual como individuação particular da coisa que... Eu acho que essa leitura que a gente faz é muito importante, porque quando tu lê algum texto, e tipo assim, tudo bem, ele é meio datado o texto porque é de 2006, muita coisa já rolou desde lá pra cá, muita coisa mudou mesmo, tipo, 2006, gente, quer dizer, ele foi publicado em 2006, então ele foi escrito antes disso, né? Tu pode pegar ali início dos 2000 mesmo. Então tu não tinha passado por quase nada. Tu não tinha AO3, tu não tinha nada daquilo. Então, ele é bem datado nesse sentido. Mas assim, ao mesmo tempo que se você for ver o discurso ainda continua sendo o mesmo. Mesmo que depois de ter passado por muita coisa, você vê algo meio que... Não é nostálgico o nome. Eles querem chegar nesse local, mas principalmente no momento que a gente tá vivendo, tá expondo que não é bem assim. Finge que a gente já tá, mas não tá em lugar nenhum, sabe? Então, eu acho que é muito importante, como pesquisador, a gente sempre pensar, principalmente esses textos, um pouco que muitas das vezes ele vai estar falando muito desse lado de potencialidade versus barra virtualidade do que realmente a fanfic como ela é. Principalmente porque tu tem que pensar, por exemplo, é porque é um lugar de liberdade, etc. Eu falei, dá uma olhada nos fandoms de Star Wars. Não tô falando do fandom daqueles dos homens. Não, tô falando mesmo do fandom do AO3. Vê qual é o casal mais popular. Tudo que aconteceu. E é um fandom enorme. E as coisas se mantêm na mesma coisa. Entendeu? Tipo, eles conseguiram, os fãs meio que conseguiram fazer com que desmanchasse Finn Rey pra ter Kylo Ren com a Rey. Isso já tem ali uma amostra, e tirando toda a questão do racismo que os atores receberam. Então, esse pra frente não existe nosso, né? Então, eu acho que aí a gente está chegando num momento, assim, pelo menos os pesquisadores estão começando a colocar a mão na massa em relação a esse racismo, porque ele está se tornando ele está menos velado nos últimos anos. Eu acho que o racismo, assim, tem se tornado bem mais na cara em determinadas situações. Obviamente, eu acho que a questão política de... ai, meu Deus. A extrema-direita tendo cada vez mais mais local de fala, lugar, né, que eles dão para esse pessoal,
Mas enfim, my two cents pro que a Júlia falou. E é isso. Não, mas total, eu super concordo. Porque eu tava pensando muito sobre, enquanto vocês falavam, sobre o meu próprio trabalho, né? Tipo, na dissertação agora, o quanto eu falo com uma fanfic, ela é esse formato de escrita de autoria feminina reparativo. E, de certa forma, isso é uma potencialidade, sabe, da fanfic. Então, eu vejo muito por esse lado. Porém, a gente também não pode. Porque se a gente for ver, sei lá, a escrita de Slash, ela tá fazendo um trabalho super reparativo em relação à homofobia e tudo mais. E realmente é tudo que a gente já falou sobre Slash mesmo, é maravilhoso. Porém, entretanto, todavia, quando você vai ver essa escrita de Slash em relação à raça dos personagens, ou quem é que tá escrevendo? É Slash, mas cadê o Femme Slash? Se a gente vai ver em comparação do AO3. Então, existe muita crítica ao AO3 justamente por causa disso também, né? Porque não tem tanta representatividade como deveria ser. E aí a gente vê, como o Júlia falou, que nessa potencialidade, a gente vê o quanto, na realidade, o que a gente tem de atual não é tão utópico assim. Não é tão reparativo assim, né? Então, acho que são duas medidas, né? E o yin dentro do yang, sabe? É uma coisa meio assim. Então, é interessante a gente pensar o como poderia ser e o quão realmente é, para poder mudar o que é e o que pode vir a ser. É uma coisa meio filosófica, né? Assim. Ai, Ai, não nem me fala de fala. Bridgerton. Não, não me fala de Bridgerton, não, pelo amor de Deus. Eu não aguento, gente. Deixa a gente ter um casal lésbico. Deixa, gente. Vamos ser felizes, gente. Eu tô super apoiando a Francesca com a Michaela. Ai, sim, pelo amor de Deus. Lívia, foi errado ou foi certo? O quê? Foi certo, mas foi errado, porque eu esqueci que tem que escrever no chat. Perdão, gente, se quiserem. Pode ir. Hoje a gente tá organizada, pode ir com tudo. É porque eu só ia, tipo, dar os meus comentários também, meus 2 centavinhos, bem michurucas, porque essa discussão, ela me lembra muito como frequentemente eu vejo no Twitter, me deparo no Twitter, comentários de pessoas, né, que são usuárias do AO3, e elas têm criticado o quanto o AO3 ele tem se tornado um ambiente quase que impossível de se estar, principalmente depois da pandemia, tipo, da pandemia para frente. E são várias questões que eu acho super válidas, e algumas eu concordo também, porque houve esse boom de pessoas que não necessariamente faziam parte dessa cultura de fãs. Pode até ser que faziam parte, mas não necessariamente consumiam fanfics ou algo assim. Mas que depois da pandemia, por conta do TikTok principalmente, houve um boom de várias coisas, né? A gente vê aí como o chip Dramione ela se tornou bastante popular por conta de Moneyclead, tem os livros, né, inspirados em fanfics Halo, e tudo isso foi combinando para que muitas pessoas que antes não tinham esse contato passassem a consumir fanfics, mas muitas pessoas criticam e falam quanto foi se perdendo essa cultura e essas regras, digamos assim, sociais que existem dentro do consumo de fanfics. E aí são coisas bem básicas, tipo assim, evitar divulgar fanfics em grandes meios por questões de direitos autorais, a questão também de certos conteúdos, né, abordados em fanfics, que são conteúdos, digamos, polêmicos, mas que a gente sabe que tem essa questão, né? Caso você não queira ler, ou caso se sinta gatilhado, não consumir aquilo, mas ainda assim as pessoas consomem, as pessoas denunciam porque
parece que não se pode mais ler coisas polêmicas, não se pode mais abordar sobre coisas polêmicas. E tudo isso foi crescendo, então é muito comum eu encontrar vários comentários falando o quanto a cultura de fandom ela está se perdendo, ela está acabando. Eu acho uma coisa até um pouco meio dramática, assim, né, de se falar. Mas que vai se perdendo essas certas regras sociais. E eu acho que isso não é à toa, porque faz totalmente sentido com o que a gente estava discutindo aqui, né? Com o crescimento da extrema-direita e principalmente dessa cultura individualista que, assim, é como se aquilo que me afeta, tipo, a escrita, ela está me afetando diretamente. Então, se ela está me afetando diretamente, não é algo válido, não é algo que deve ser dito, não é algo que deve ser escrito. E aí você vê massivamente pessoas que acabam simplesmente apagando suas histórias. Às vezes histórias assim, de mais de 100k de palavras, que nem aconteceu recentemente, eu nem lembro da situação, por um hate massivo, porque tal coisa desagradou as pessoas. E, enfim, eu acho bem triste, né, o rumo que está tomando, principalmente porque eu compartilho dessa opinião, né, da potencialidade que tem a questão das fanfics, mas que a gente sabe que a realidade é muito difícil a gente se desprender totalmente desses discursos hegemônicos, porque eles atravessam a gente e atravessam a nossa escrita, porque querendo ou não, ela fala um pouco sobre quem nós somos, as opiniões que compartilhamos. Eu acho que isso transparece também durante a nossa escrita, independente de qual tema que a gente aborde. Sara, a moralejo. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. É a primeira reunião que eu participo aqui, então, só me apresentando brevemente. Eu sou da área de comunicação, sou doutora já, e estou fora da academia, então participar desse grupo para mim também é uma forma de atualização e de me manter em diálogo acadêmico. Ah, Minha cachorra vai latir, desculpa. Ah, O que eu queria comentar quando vocês trouxeram na questão, principalmente do racismo, mas eu acho que não só do racismo, mas também essa questão da presença de minorias e de como, ao mesmo tempo, a fanfic ela é um ambiente de resistência, mas... bem-vinda, Luana! Mas que traz também um certo reforço de certos temas que são problemáticos na sociedade como um todo. Eu comecei a escrever um artigo que eu queria ter mandado para a última edição do Transformative Works, mas no processo de análise eu encontrei uma série de problemas que eu ainda não sei como resolver. E, inclusive, é por isso que eu estou colocando essa discussão aqui. O meu objetivo era olhar para o EUTRI Census, que foi feito agora em 2024. Eu usei a versão de 2013 e 2014 na minha tese. E obrigada. E com isso, eu queria traçar um comparativo, porque eu vi que o site ele disponibilizou muitos dados que foram colhidos ao longo do tempo. E uma das coisas que me chamou a atenção nessa última edição do censo foi uma coletânea de dados que eles fizeram a respeito do que são pessoas não brancas. E me chamou a atenção, porque ao olhar a esse reconhecimento de pessoas não brancas, eu esperava encontrar pessoas negras. E, na verdade, o levantamento se voltava para pessoas asiáticas, como uma forma de reconhecimento de pessoas não brancas. E daí, o meu artigo tinha como objetivo olhar para dados de latinos, especificamente latinos americanos, dentro desse levantamento do censo. Eu nunca tive esperança de encontrar muitos dados, porque, né, nós ainda somos periferia do mundo e o EUTRI está localizado dentro dos Estados Unidos com uma visão muito forte norte-americana, ou estadunidense, mais especificamente. Então, eu fui meio que tipo, tá, vamos ver aí o que vai dar. E eu fiquei extremamente decepcionada, porque eles ainda não conseguiram chegar no conceito de latinidade.
ao longo do tempo, os próprios dados, eles começam simplesmente com essa classificação do que é branco e do que não é branco, ou do não branco. Quando passa para o latino, é um latino europeu, que abrange França, Espanha, Portugal, Itália, e muito pouco da América Latina. E em muitos aspectos, isso se manifesta mais nos dados atuais, um pouco com geolocalização de produções. E também um pouco de derivagem nos idiomas, em que você vai, por exemplo, ter a presença do português brasileiro surgindo ali dentro do O3. Mas, assim, ainda são dados muito irrisórios. Não porque esses dados não existam ou porque essa presença não exista, mas porque ela não é vista pelos organizadores do site, ou os organizadores do arquivo, ou mesmo a própria comunidade do arquivo, porque isso fala sobre como a gente se manifesta dentro desse espaço, como a gente coloca as nossas tags, como a gente coloca o nosso idioma, como a gente se comunica dentro desse espaço, e principalmente como a gente vê uns aos outros enquanto autores e participantes dessa comunidade. Então, como eu disse, eu ainda não cheguei em conclusões, eu ainda não consegui ver para onde que eu vou direcionar tudo isso, mas eu queria chamar a atenção de vocês também para essa questão de como essa comunidade em específica, ela tem também a manifestação do racismo a partir de sua própria identidade. Obrigada. Agora é Luana, eu acho. Oi, gente, eu não sei se vou conseguir falar muito bem, que essa semana eu peguei um resfriado, eu tô, tipo, com uma crise de tosse. Mas, em relação ao que a Lívia estava falando, eu só lembrei rapidinho de um vídeo que eu estava vendo, que ele não era nem sobre literatura, sobre fanfiction, mas era sobre moda, sobre como muitas pessoas conservadoras estão se apropriando de estilos alternativos e, assim, meio que como uma fantasia, né? Sem entender que para você ter um estilo alternativo, você tem toda uma cultura alternativa por trás. Então não faz um sentido você ter, você ser alternativo, entre aspas, nas suas vestimentas, etc., mas você ser conservador. E aí eu acho que entra muito no que a Lívia estava falando, de que eu acho que a fanfiction ela acabou chegando nesses espaços de pessoas que não entendem que aquilo surgiu como uma ideia de uma coisa que era para ser uma coisa transformadora. E assim, óbvio, a gente pode ler fanfiction como entretenimento e é uma historinha legal que a gente lê lá, um porn with plot, etc. Mas a ideia também é a gente ter essa ideia um pouco mais profunda por trás, e as pessoas acho que muitas vezes ignoram isso e tipo, it's not that serious, mas assim, é para ser um pouco serious. E era isso, só porque eu lembrei desse vídeo. Cara, eu vou procurar porque é um vídeo que passou assim no vídeo do TikTok. Era uma menina de cabelo rosa só falando sobre isso. Eu nem sei o nome dela, eu vou procurar. Eu só queria comentar uma coisinha que Sara tinha falado, porque eu passei por algo parecido ano passado. Eu fui, tipo, fazer uma comunicação oral num congresso de tradução, e aí eu quis trabalhar com a tradução de No Paths Are Bound, que é uma fanfic de Tianguan Sifu, no U3, que já foi traduzida para, tipo, inúmeras línguas, e eu acho isso um fenômeno muito legal, porque no U3 a gente tem a maioria dos trabalhos em inglês. E aí depois eu fiquei pensando, o quanto a gente não conhece do nosso próprio fandom, que eu digo assim, brasileiro, ou talvez, sei lá, uma fã chinesa não conhece tanto o fandom chinês, porque a gente continua tentando ocupar espaços estadunidenses. O que, assim, ok a gente querer ocupar um espaço como o U3, porque é um dos melhores sites para se publicar fanfic hoje em dia, não tem censura e tudo mais, porém, para isso a gente acaba se moldando e se colocando nesse espaço e tentando se moldar em relação a eles, né? Então, por exemplo, eu no U3, eu só escrevo em inglês.
Eu tenho fanfics em português lá publicadas também, mas elas têm pouquíssimas visualizações, leituras, sabe, em comparação com as em inglês. Então, eu prefiro colocar em inglês porque eu sinto que eu vou ser mais vista. Isso foi até algo que alguém comentou, Lívia comentou aqui, né, de que tá meio insustentável se manter no Wattpad. Eu odeio o Wattpad, desde que eles começaram com esse negócio de cobrar e tudo mais, e enfim, não suporto isso. Eu sou muito conservadora nesse sentido. Tô com a Copa, assim, 100%, quando ela diz que fanfic não pode se cobrar por fanfic. Eu tô, assim, 100% fechada com ela. É, é, pois é. Então, assim, pra mim, o que você tá fazendo cobrando por fanfic, sua maluca? Mas, enfim, não é sobre isso que eu queria falar. É, então, mas quando você vai pro Real3, você ainda tá sujeito um, assim, uma demografia específica, uma língua específica, porque o que tem mais lá é inglês. E eu fiquei pensando, enquanto eu fazia essa pesquisa, do quanto a gente está perdendo de conhecer o nosso próprio fandom brasileiro, porque a gente ainda continua indo para esse espaço do U3 que só é inglês. Então, tem muitas leitoras minhas que, quando descobrem que eu sou brasileira, fica tipo, ai meu Deus, eu também sou brasileira. E tá assim, a gente tá num site criado por estadunidenses, escrevendo em inglês e lendo em inglês e comentando em inglês, sabe? Então fica muito difícil de pesquisar latinidade no U3 justamente por causa disso também, porque muitas das latinas que estão lá, das latino-americanas, que eu tô falando, né? E sul-americanas também, que estão lá, estão escrevendo e lendo em inglês. Em todas as áreas mesmo, é isso. Só que volta para aquele negócio da potencialidade, né? Se a fanfic quanto prática artística, para ser esse formato super reparativo e super aberto, a gente vê que, na verdade, não é bem assim. Então, por que a gente ainda está tentando se colocar no molde? Eu sei que, tipo, fanfic, como a gente estuda hoje, como a gente lê hoje, se formou nos Estados Unidos, nos anos 60, que o Pipopopó, a gente tem disso, a gente ainda é influenciada por isso. Mas deveria estar um pouco mais aberto, sabe? A gente deveria estar pensando mais sobre como tornar isso nosso, né? Enfim, era isso que eu estava querendo falar. Gente, vou tentar fazer um comentário breve e organizado, mas eu quero começar falando que eu tenho um ódio mortal, assim, raiva do AO3, porque eu gosto de ler fanfic em português. Eu odeio ler, no geral, em inglês. Eu sei ler em inglês, mas eu não gosto. E hoje em dia, para achar fanfic em site, principalmente Spirit, essas coisas, não existe mais, sabe? Tá indo com Deus, tá morrendo. O que é muito triste, porque eu sinto que lá para 2000 e... Assim, quando eu comecei a consumir fanfic, por exemplo, de 2012 até mais ou menos 2015, 2019, por aí, foi um boom de cultura de fandom de fanfic no Brasil, principalmente. O Spirit, ele era muito forte, ele, tipo... principalmente, acho que até mais ou menos 2015, ele tinha... Ele estava vivo ali, ele estava presente. Só que hoje em dia, bem como a Sarah falou, a gente não parece que o fandom brasileiro ele tá deixando de ter as suas características de brasilidade, de interpretar algumas obras como a gente coloca, tipo, sei lá, por exemplo, Naruto e Sasuke comendo um churrasquinho na banquinha do seu Zé às 3 horas da tarde com um cafezinho no copo americano. Eu sinto um pouquinho de saudade dessa visão, enfim, de ver o fandom brasileiro colocando características brasileiras nas obras, porque como a gente está migrando para o AO3, a gente está tendo essa mudança de configuração. E aí que toca nessa questão que a Sarah falou da falta de acessibilidade, porque, por exemplo, eu, quando tinha 12 anos, eu não lia direito inglês. Eu demorei muito para começar a consumir coisas em inglês, a começar a estudar inglês efetivamente, mas eu fico pensando que realmente a gente está tendo uma morte, assim, de sites, de fanfics boas, de sites bons brasileiros, porque o Spirit tem os seus problemas, mas eu vou defender um pouquinho ele porque eu acho que ele foi muito revolucionário, assim, em conseguir ser um site grande e um espaço até um tempinho um pouquinho gostoso de conviver, a lá o Nia, por exemplo, que são sites brasileiros, enfim, eu queria muito que o Spirit ele fosse um pouquinho melhor hoje em dia, mas enfim, o ponto a gente não tem mais esses espaços, assim,
brasileiros, por assim dizer. E realmente, quando a gente coloca na balança entre querer visualizações e querer escrever em português, o que vai pesar pro fanfiqueiro, porque a gente quer ser lido, a gente quer ser ouvido, vai ser as visualizações. E eu sinto que isso está afastando as pessoas que poderiam estar tendo essa vivência de fandom, de produzindo conteúdo brasileiro, às vezes traduzindo a galera que traduz, pô, um trabalho bacana, muito obrigada, gente, de verdade. Só que, no geral, ainda assim, eu sinto que a fanfic está começando a deixar de ser mais acessível no que ela costumava ser antes. Porque eu entrava no Spirit, eu encontrava fanfic de absolutamente tudo. E tem categorias que hoje em dia eram muito famosas, e hoje em dia, tipo, de fandoms que são grandes, e no Spirit tem fanfic, sei lá, que não é mais atualizada, que não existe, que o autor sumiu. Então, enfim, era só isso mesmo, gente. Obrigada. Eu me coloquei na fila só para poder reforçar o meu ponto, porque quando a gente pensa naquele negócio todo do Twitter que teve, né, que todo mundo foi pro Blue Sky, não sei o quê, quando ele caiu aqui no Brasil por uns dias, todo mundo de todo o planeta estava tipo, meu Deus, eu descobri que a pessoa que comandava a fanpage do meu artista favorito era brasileiro, porque agora eles sumiram e estão no Blue Sky. Nossa presença nas redes sociais e no fandom, no geral, global, é muito grande. Então, a gente tem capacidade de, tipo, eu até brinquei aqui no comentário, né? Criar um Will3 brasileiro. A gente tem capacidade de fazer algo desse tipo, de escrever fanfics em português, de começar a tornar isso mais nosso mesmo, sabe? Só que é, às vezes, mais cômodo, a gente está mais acostumado a ir para esses espaços que já existem. E aí eu até estava vendo, tipo, algumas pessoas falando, vamos começar a postar fanfic em português no U3. E eu, sim, gente, façam. Mas ainda assim é um pouco inacessível, porque para você navegar no U3 você tem que saber inglês. Então, é isso, né? Eu só estava querendo reforçar isso mesmo. Agora é a Ana Carolina. Oi, gente. Dá para ouvir? Ok, essa é a minha primeira reunião. E pode ser uma viagem isso que eu vou dizer, mas eu fiquei muito pensativa sobre essa questão do AO3 e sobre escrever em inglês e tudo, porque eu sou uma dessas pessoas que eu migrei para o AO3 justamente porque eu não aguentava mais anúncio nos outros sites. Só que toda essa questão de fanfic em inglês e ter que escrever em inglês para poder ser notado por um público maior e até para conhecer mais gente do fandom, né? Porque tem fandoms que tem muito brasileiro, mas tem fandom, principalmente no meu caso, eu gosto muito de fanfic de série, e tem fandom de série que quase não tem brasileiro. Então a gente meio que é obrigado a interagir com a galera em inglês para poder conhecer mais gente. E isso me traz muito uma reflexão sobre globalização, sobre como essa questão da globalização, ao mesmo tempo que ela aproxima a gente de conhecer outras pessoas do fandom e aproxima a gente de conhecer novos trabalhos e de conhecer até mesmo fanfics que a gente não leria em outros sites. Eu digo isso numa perspectiva muito particular, porque eu gosto mais das fanfics do AO3 do que as fanfics que eu lia no Spirit e no Wattpad. Existe ali uma homogeneização, né, da forma que a gente escreve, da forma que a gente se comunica. Eu sinto que por mais que essa questão do AO3 ser global, entre aspas, né, porque continua sendo em inglês, a gente acaba homogeneizando toda a linguagem. Então, a gente vai ler uma fanfic e, às vezes, eu tô lendo uma fanfic e eu não sei se uma pessoa brasileira escreveu, se foi uma pessoa estadunidense, se foi uma pessoa francesa, eu não sei, porque o inglês é o mesmo tipo de escrita. Então, parece que a gente acaba lendo trabalhos iguais, sabe? Não que sejam trabalhos ruins, mas tudo acaba se igualando. E aí eu acho que é muito um reflexo de como a globalização ela tá presente nesse universo de fanfic que, pelo menos, eu sinto que está mais agora, principalmente num período pós-pandemia, do que antes. Mas é isso, não sei se deu para entender, foi mais uma viagem assim na minha cabeça. Pode ir, Laura. Vocês conseguem me escutar?
É que o áudio aqui tá muito ruim. Inclusive, eu tô escutando vocês cada vez mais baixo. Bom, eu queria só falar um pouquinho sobre isso que a gente tá falando agora, sobre Spirit, o Wattpad, o AO3, né? E falar um pouco da minha experiência, né? Assim, eu utilizava muito o Spirit e o Wattpad, né? Ultimamente eu ando sem ler nada no momento, porque eu tô passando por uma ressaca terrível, né? Então eu só tô lendo coisas acadêmicas ou coisas de estudo, infelizmente. Mas na época que eu lia muita fanfic mesmo, inclusive só consumia isso, eu utilizava mais o Spirit e o Wattpad. Por quê? Vou explicar. Eu não sou boa de inglês. Inclusive, eu tenho muita dificuldade com isso. E algum dia eu sonho em melhorar muito e aprender e ser fluente na língua. Estou trabalhando nisso. Mas eu ainda tenho muita essa dificuldade. Inclusive, eu sou melhor em espanhol, tá? A minha mãe estudou idioma e eu aprendi junto com ela. E eu consigo ler obras em espanhol, mas eu não consigo encontrar fanfics em espanhol. Nunca consegui encontrar, não sei, nunca vi na vida. Mas enfim, o que eu quero dizer é que por que eu lia no Spirit e no Wattpad? Porque para mim é difícil ler fanfic em inglês. Simplesmente eu não consigo. Então, eu consigo traduzir as fanfics do AO3, né? Tem a tradução automática. Só que não é a mesma coisa. Não fica bom. O negócio não bate. Não fica bom a escrita. Me incomoda. Então, eu sei que aquela escrita, que aquela fanfic é boa. Eu tenho muita vontade de ler, mas eu não consigo. Então, eu me sinto limitada. Então, eu acabo indo... eu acabava voltando pro Spirit, e acabava voltando pro Spirit e pro Wattpad, né? E eu tenho boas lembranças da época que o Spirit era bom, porque eu gostava muito de ler fanfics de K-pop. Nossa, eu tenho boas lembranças das fanfics de BTS. Inclusive, elas sumiram e eu nunca mais encontrei. Eu choro até hoje, mas a minha fanfic favorita eu consegui encontrar. Inclusive, um dia desse, eu reli ela. Mas o que eu quero dizer é que eu fico muito triste, assim, porque... Primeiro, o maior arrependimento de todos. As melhores fanfics estão em inglês, né? E eu fico muito triste porque eu não consigo lê-las. E a minha amiga, que é fluente na língua, né? Ela conseguiu aprender inglês sozinha. Inclusive, sortuda, ela utiliza muito a AO3 e eu tenho contato com a AO3 por conta dela, né? E o que eu faço? Ela lê as fanfics e ela me passa... Como é que se diz? O resumo da obra. E eu adoro escutar o que ela lê. E é o único contato que eu tenho com a AO3. E é muito triste isso. E o que eu gostaria de ver? Eu gostaria de ter mais contato com essas fanfics. Ou eu vejo que, tipo, muita gente como eu vai procurar sites que elas possam ler fanfic, por exemplo, em português, né? Talvez não sejam as melhores que a gente vai encontrar, mas acaba sendo as que a gente tem acesso, né? Porque, infelizmente, a gente não é fluente na língua. E aí a gente acaba não tendo acesso à plataforma porque a gente fica limitado por não saber o idioma. E é isso, gente, que eu já me perdi um pouquinho do que eu ia falar. Era só isso que eu queria deixar claro. Certo, Lara. Nossa, falando do Spirit, eu também tenho boas memórias do Spirit. Eu comecei a ler fanfic por lá e escrever também. Adrian, vai. E só para falar, gente, depois do Adrian a gente vai dando as considerações finais, ok? Porque a gente não quer que fique tão longo para não ficar cansativo as reuniões, ok? Então vai lá, Adrian. E, claro, se vocês quiserem falar mais, tem nosso grupo, né, Conversa Fiada, vocês podem continuar essa discussão.
Oi, divas. Vocês conseguem me ouvir bem? Porque a minha internet tá terrível. Sim, sim. Então, às vezes eu vejo vocês, às vezes não. Tá. Oi. E, nossa, eu tenho muitos comentários, muitas coisas. Eu tô tentando organizar as minhas ideias desde que a gente começou o encontro, mas eu tava fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que eu não tenho 2 neurônios pra juntar e fazer um pensamento. Então, vamos lá. Pensando nessa questão de acesso à linguagem, né? Por um lado, por ser formado em inglês, eu fico pensando assim, numa pira meio decolonial de você não tem que aprender a falar inglês, né? Tipo, decolonize sua linguagem, que se for do inglês, perdão, não precisa falar inglês para ter acesso à globalização, mas ao mesmo tempo eu fico pensando no quão isso realmente pode ser entristecedor no sentido de você tá perdendo acesso a esses fandoms e a essas produções e esses pensamentos, né? Em compensação, eu tava pensando também, enquanto a gente trocava informações aqui no chat, sobre isso de levantar uma tag, de, por exemplo, toda vez que a gente for publicar alguma coisa no O3, deixar claro que são pessoas brasileiras publicando, né? Pessoas latinas publicando. Porque eu acho que isso faria diferença até em atrair pessoas, ou tentar fazer uma movimentação para que as pessoas coloquem tags sobre si também, além de, tipo, sobre o próprio trabalho, no sentido de, escritor brasileiro, coisas do tipo, né? Porque as pessoas já falam lá, inglês não é minha primeira língua, então desculpe qualquer erro. E já começa pensando que você vai errar num idioma que não é a sua língua materna. Então já é todo um outro aspecto da sua própria autoestima dentro desse espaço, né? De você estar publicando e interagindo com uma língua que não é a sua língua materna, e você tem que se desculpar com quem vai te ler por você cometer erros. Tinha muito mais coisas pensando na performance, tentando relacionar de volta com os textos em si, mas a gente acabou se perdendo um pouco na coisa, né? A gente foi se empolgando, mas dentro da minha pesquisa mais recente, né, eu tenho pensado nisso eu penso muito mais na individualidade através da escrita de fanfiction, na leitura de fanfiction, do que na produção coletiva, né? E vocês acabam sempre me levando a pensar o quão isso é impactante no sentido de formar um coletivo a partir da sua individualidade. Eu acho que os 2 textos acabam me fazendo pensar isso também, no sentido de extravasar a sua individualidade para além disso. E é muito difícil você encontrar esse coletivo se vocês não têm um elo pela linguagem, né? Você teve que aprender uma outra língua para você achar pessoas que se identifiquem com você, que você se identifique com elas. O quão isso é mais uma barreira que coloca escritores e leitores de fanfiction, produtores de fanfiction e outras variações de fanworks, o quão isso coloca a gente mais e mais para baixo, no sentido de é mais uma barreira que eu tenho que atravessar para ser reconhecido por isso, assim. Então eu acho que é um pouco disso, senão eu vou me estender demais e eu vou acabar entrando em outros assuntos, porque meus neurônios estão meio abublados das ideias. Então eu acho que é isso. E tem que ir. Sim, Ju, acho que pode ser sim. Maria, vai lá. Vocês estão me ouvindo certinho? Tudo certo. Sobre essa questão, antes de tudo, é minha primeira participação. Eu não trabalho com essa parte de comunicação, eu sou totalmente da moda e sociedade, assim, então foi uma discussão muito nova para mim, mas eu tenho alguns pontos sobre essa questão das tags, porque eu sou muito rata de AO3, então, assim, inclusive quase me voluntariei esse ano, mas não teve como por conta do mestrado. Mas aí eu sei que eles conseguiram, acho que bateu 1 milhão de trabalhos publicados em chinês, e o pessoal estava conversando sobre isso dentro da plataforma, e eles têm um sistema de organização por tag sobre os trabalhos em chinês. E aí eu acho que talvez dá para olhar o que eles têm para ver se a gente consegue organizar, porque eu acho que é super interessante também, porque essa identificação na questão das análises de latinidade seria, imagino que, uma pedra preciosa para quem trabalha com isso. E para a gente que lê também, como ter essa relação maior com o autor do que a gente está lendo ali. É só isso mesmo, eu adorei muito. Ok. Ai, gente, ok. Então, eu acho que a discussão foi super produtiva, a gente iniciou nos textos, mas como toda reunião a gente acaba indo para outros lugares, porém, eu acho que esse lugar que a gente terminou
ainda diz respeito a certas coisas que os textos fazem, que eu acho que no fundo, que trazem, que eu acho que no fundo é pensar na potencialidade da fanfic, né? E ver como transformar isso em algo real pra gente, né? Não no contexto que já existe, mas no contexto que pode existir, porque o fandom não é mais só nos Estados Unidos, né? Aquela coisinha dos anos 60, ela tá no mundo todo. Foi super, eu achei super produtivo, foi muito legal essa primeira reunião do ano, eu adorei estar aqui com vocês. E, como eu disse, vocês podem continuar a discussão no Conversa Fiada. Nath, tem alguma coisa a falar? Ou Ju? Tudo bem? Isso, assina embaixo. Bem-vindos, pessoal. Obrigada por terem ficado com a gente. E é isso, ainda tem um ano todo, graças a Deus, de trabalho pela frente.